pelos canais de televisão, porque os presos ligavam e conversavam ao vivo. Eles tiveram acesso a uma arma poderosíssima, que eram as centrais telefônicas. As centrais telefônicas operavam na rua, geralmente por pessoas ligadas aos presos. O preso falava por teleconferência com 4 presídios ao mesmo tempo. Eu lembro que um dia, umas mulheres passaram lá na redação para me encontrar, eram umas 5. Aí elas falaram, vamos com a gente ali no lugar? Aí eu fui sem saber. E só depois eu fui perceber que eu estava no coração de uma das maiores centrais telefônicas. A chefia começou até a duvidar de mim, não é possível isso. Fizeram assim numa coluna de jornal, né? Uma matéria, quando não tem muito destaque, ela sai assim, numa coluna de jornal. E aí, quando passou uma semana, o DEIC fez uma grande operação, e aí descobriram umas 7 ou 8 centrais telefônicas. A central do PCC tinha 12 linhas telefônicas. É a 13ª central telefônica que a polícia descobre em menos de uma semana. E até então nem se falava do uso de telefones dentro dos presídios? Nem se falava. Com a central telefônica descoberta hoje em São Bernardo do Campo, somam-se agora 27 já encontradas pela polícia desde que o PCC começou a ser investigado há mais de um ano. Eu estudo esse fenômeno há mais de 20 anos. E eu não tenho dúvida de que não só o PCC, mas qualquer organização criminosa, ela só tem condições de ser criada e de crescer se houver ausência do Estado. O Estado, na minha opinião, é o pai do PCC e das outras facções criminosas que nasceram, repetindo, atrás das grades. A Secretaria de Segurança Pública acredita que está ganhando a batalha contra o PCC. O governo, em maio de 2006, recebeu uma informação que ia ter uma rebelião em massa, né, como a primeira que teve em 2001. E aí decidiu isolar todos os líderes que eles achavam que era do PCC. Porque a remoção da cúpula do PCC em maio para a Penitenciária 2, ela foi feita sob absoluto sigilo pelo governo do Estado. Eu, por exemplo, que estava à frente já de investigações relativas ao PCC, que já era corregedor de unidades prisionais aqui da região, que tinha muito contato, inclusive com o secretário de Administração Penitenciária, Nagashi Furukawa, eu não soube da remoção. Eu soube da remoção exatamente no dia que ela ocorreu. Na quinta-feira, 765 presos, que estavam em vários presídios do estado, foram transferidos para Presidente Venceslau. A polícia tinha informações que os criminosos estavam preparando rebeliões e atentados para este domingo. Eles se sentiram, vamos dizer assim, perseguidos, de certa maneira, pelo Estado, porque eles foram transferidos sem ter praticado nenhum tipo de falta grave ou algo nesse sentido. E para piorar a situação, nós tínhamos no segundo domingo de maio o Dia das Mães, que é um dia sagrado para o preso, e quando há essas remoções, o preso fica 30 dias isolado. Havia passado alguns celulares que, mesmo com os cuidados na remoção, eles acabaram entrando nas unidades prisionais. Então, quando esses presos começaram a fazer ligações para que todo o sistema prisional fosse para o chão, na gíria que eles usam, fosse colocado no chão, foram mais de 70 unidades prisionais rebeladas ao mesmo tempo. Durante a madrugada, a energia elétrica do presídio de segurança máxima foi desligada. A única luz vinha de colchões queimados no telhado pelos rebelados. Teve a segunda mega rebelião, que foi 3 vezes pior do que a primeira. A crise começou dentro das celas e ainda é de dentro dos presídios que partem as ordens para aterrorizar a população e desafiar o Estado. E concomitante isso, ataques nas ruas. Prédios e carros da polícia metralhados. Pessoas ligadas à segurança pública mortas. Nas ruas, o PCC já tinha um exército gigante, né, com milhares de seguidores. Eles mataram quase 50 agentes públicos e o Estado deu uma resposta também absurda. Forças policiais mataram mais de 400 pessoas nas ruas. Muitos inocentes foram mortos, que não tinha nada a ver com o sistema prisional, não era egresso, nem era nada, não tinha nem antecedente criminal, então foi um horror dos dois lados. Com medo, a população de São Paulo ficou em casa. Desde o início da noite,
a capital estava estranhamente vazia, quase uma cidade fantasma. Nós não tínhamos informação, sequer o motivo pelos quais os ataques estavam acontecendo. Num primeiro momento, quem eram os responsáveis pelos ataques e de onde vinha, quantos eram, por quê. Nós não tínhamos nenhuma informação sobre o PCC. A gente sequer tinha um organograma completo do PCC. 5 anos depois da mega rebelião de 2001, nada mudou. Tá vendo que o barato não é brincadeira? Nós queremos os nossos direitos, hein? Entendeu? Meu nome é Camila Nunes Dias, sou professora aqui da UFABC desde 2012 e atuo na pesquisa na área de segurança pública, né, mas especialmente em dinâmicas criminais, né, e também em sistema prisional. Então, o meu doutorado foi focado especificamente sobre o PCC. Boa tarde. Daí desenvolvi vários projetos sobre PCC e sobre as dinâmicas criminais na fronteira, abordando uma comparação entre a tríplice fronteira do Paraná com essa do Mato Grosso do Sul. Em 2006, teve rebelião em 74 unidades prisionais de São Paulo, né? Os ataques não apenas explicitavam uma ruptura num equilíbrio com as forças do Estado, mas eles também explicitaram o domínio de São Paulo. O PCC dominava São Paulo. De 2006 para cá, você não vê mais falar em rebelião. Nesse momento em que o PCC passa a transbordar do sistema prisional, eu entendo que eles vão implementando as práticas de controle que já ocorriam nas prisões. O PCC é uma espécie, né, especialmente em São Paulo, de uma agência reguladora do crime. O PCC proibiu de matar, isso nas prisões e fora das prisões. E nas ruas, então, é o momento em que os homicídios já estão em queda. Nesse momento, já tem pessoas do PCC na fronteira com o Paraguai, então essa ligação com o atacado já se inicia com o propósito de reduzir o número de intermediários, mobilizar, né, um acesso a drogas e armas com valores mais baixos e com mais regularidade no fornecimento, né? Mas onde eles se fixaram nesse processo foi Paraná e Mato Grosso do Sul. Daqui da fronteira, o crime organizado percebe a oportunidade em poder ampliar o seu domínio em novas rotas para o tráfico de drogas e de armas. São centenas e centenas de quilômetros de estradas desertas, mata fechada e rios muito largos, que passam por mais de um estado e desafiam a fiscalização. Vai, já dispara. Bora. Aqui a gente faz o controle da bagagem de passageiros, né? Os viajantes que vão para o Paraguai fazer compras no exterior e retornam para cá. Que faz o controle de pessoas, mercadorias e veículos. Verifica os veículos que passam com bastante frequência para cá, a gente verifica veículos que nunca tiveram aqui. Aqui é mais a questão do descaminho e contrabando, né? Tem a gente chama o grupo dos pneuzeiros, né? Que é uma região, é o pessoal que trabalha mais com pneu. Tem o pessoal do eletrônico, esse é um pessoal um pouco mais forte, o pessoal que trabalha para São Paulo, as capitais, Rio de Janeiro. Tá vendo esse sentido Paraná? Essa aí é a estrada do Jardim para pegar a ponte aqui, né? E agora virou febre, medicamentos, que leva para o Brasil inteiro. É esse aí mesmo? Esse mesmo. Recentemente, grandes quantidades de maconha, cocaína. Tá, tudo bom? Tá sozinho no veículo? Você passou pelo Paraguai ali? Você tem a nota dos produtos aí? A gente sabe do que acontece na nossa região aqui. Sim. Vamos ter aqui já, Palhinho. Tá, beleza, vamos liberar então.
Não sei o que é. A região de Mundo Novo é que faz fronteira com o Paraná, Mato Grosso do Sul e o Paraguai, né? Então a gente é uma tríplice fronteira aqui. Aqui em relação ao Paraguai, que é o nosso país vizinho, há a produção de maconha, mas a cocaína é uma coisa que vem crescendo cada vez mais, aumentando o número de apreensões e o volume de apreensões também, né? Por aqui passam aproximadamente 7 mil a 10 mil veículos por dia. E cada veículo normalmente ele transporta, em média, 2 pessoas. Então nós temos uma estimativa de 14 mil pessoas a 20 mil pessoas cruzando a fronteira diariamente. Nós não abordamos 100% dessas pessoas, 100% desses veículos. Temos que ter o quê? Um trabalho de inteligência e um trabalho de gerenciamento de risco para verificar e ter uma atuação mais efetiva. Além dos entorpecentes que entram no país, nós temos as mercadorias que entram também de forma irregular, como, por exemplo, agora que está muito em voga a questão dos medicamentos para emagrecimento, as canetas emagrecedoras. Tem algumas caixas aqui, ó, escondidas. Esse medicamento aqui, ele tem um valor no Paraguai por volta de 400 a 500 dólares. É R$2.500 cada caixa. Essas 4 caixas, mais ou menos uns 10 mil reais essas 4. E ele é um medicamento que ele não é controlado pela Anvisa. Trazer ele para dentro do país para usar aqui ou para vender também constitui a parte do crime. Foi numa abordagem de rotina, aí logo na verificação feita no painel do veículo foi possível ver algumas caixas. Na verificação completa, a gente descobriu os remédios na parte traseira do para-choque, atrás das lanternas, anabolizante, esse daqui, e também em cima do estepe. Dentro do estepe, assim, que estava recheado de medicamentos, tanto tirzepatida, retratutida e outros medicamentos de emagrecimento. Nos últimos meses tem sido normal encontrar medicamentos, essas canetas emagrecedoras, ou ocultos no veículo ou ocultos no próprio corpo dos passageiros. Como esse medicamento ele tem um volume baixo e ele consegue ser revendido no valor mais que o dobro, está ficando bem atrativo para o crime organizado e para algumas pessoas cometer esse ilícito aduaneiro aqui. A gente pode dizer que essa daqui é uma das novas caras do crime organizado na fronteira? Pode dizer que sim. É um comércio que a gente está vendo que é bem lucrativo e tem muita gente entrando nessa nova onda aí dos medicamentos. Na nossa região fiscal, nós em 2024, nós tivemos aproximadamente 480 milhões de reais em mercadorias apreendidas, somente na nossa região. Em 2025, nós apreendemos aproximadamente 600 milhões de reais. Então foi um aumento de 120 milhões de reais. Estimamos de apreensão nesse ano mais de 160 milhões de reais. Então devemos bater mais ou menos os 600 milhões que nós apreendemos no ano passado. Existem diversos estudos que falam que o número de apreensão do que entra regularmente no Brasil é de 3 a 5%. Bora! Desce! Desce! Vai! Deita! Deita! Tá levando o que, lagueiro? Hoje, aqui no ponto de fronteira de Mundo Novo, nós temos câmeras OCRs que identificam placas. Isso é importantíssimo para o trabalho de gerenciamento de risco, para você verificar quantas vezes aquele veículo entrou e saiu do país. Um exemplo muito claro é em relação ao crime de contrabando de caminho. Mas que muitas vezes a sociedade não sabe que esse crime é utilizado para financiar outros crimes muito mais danosos. A população, né, tem uma tendência a não enxergar ali com reprovabilidade a questão do contrabando, porque eles acham que a pessoa está simplesmente ali comprando, revendendo, né, garantindo seus meios de vida. Vem! Vai! Tá quente o asfalto aí? Não, tá de boa. Pegamos? Vambora. Ficar esperando fazendo o que aqui? Então, hoje o crime organizado ele se utiliza da mesma logística para trazer um celular, muitas vezes, para trazer um medicamento e até para trazer uma cocaína. O Paraguai é uma grande porta de entrada aí para contrabando, descaminho. Infelizmente, é também utilizado como rota ali, acaba sendo para o tráfico de drogas também por conta dessa questão da maconha, da cocaína.
A droga era transportada principalmente em caminhões. Os traficantes usavam armamentos pesados. A quadrilha estava sendo investigada desde outubro de 2010. De acordo com as investigações, a intenção dela era dominar todo o tráfico de drogas na região da fronteira com o Paraguai. A polícia descobriu como é feita a distribuição de drogas no estado de São Paulo, na chamada Rota Caipira do tráfico. A quadrilha comprava a droga na Bolívia e no Paraguai e trazia para o Mato Grosso do Sul. De lá, a droga era levada para São Bernardo do Campo. Em 2016 acontece a morte do Rafat. Ele era um certo obstáculo ao PCC ali na fronteira, né, do Mato Grosso do Sul com o Paraguai. No veículo ao lado, sozinho, está Jorge Rafat, um brasileiro de 56 anos que comanda o tráfico de drogas na região, conhecido como o Rei da Fronteira. Quem matou o rei do tráfico com uma metralhadora que derruba até avião? A principal suspeita é de que a ordem tenha partido de uma das maiores quadrilhas do Brasil, chefiada por Marcos Camacho, o Marcola. Que não é reprimido aqui vai causar problema mais adiante. Então é importante que o país, como nação, como sociedade, entenda da importância do combate na linha de fronteira para evitar que essas mercadorias, que essas drogas, que essas armas entrem no país e sejam associadas para cometimento de outros ilícitos. Tá na paz aí, né? Tá boa, né? Tá de boa, senhor. De boa. Já perdi já, não quero tomar tiro, não. Tu pegou esse carro onde? Aí, Paraguai aí. Paraguai? Quanto é que tu ia ganhar? Ganhar 5 até com ele. 5 pau? Escuta, Gabriel. Caxiel, vai pra ponte. Hoje é a deflagração de uma operação, de uma investigação que já perdurei há alguns meses. Nós vamos cumprir 4 mandados de busca e apreensão e 4 mandados de prisão preventiva contra atores que a gente identificou que atuaram no tráfico de drogas através do terminal de cargas do Aeroporto Internacional aqui de Manaus. Falei pra ele aqui. Ah, falou? A gente identificou que eles, em determinado momento, internalizaram essas cargas. Eram 3 caixas contendo entorpecente do tipo skunk, 97 quilos de droga, que seriam remetidos para outro estado aqui do nosso país. Manaus, com certeza, que está escoando mais entorpecentes através do aeroporto e mulas dentro do nosso território, para outros estados, especialmente para São Paulo, Rio de Janeiro e alguns estados do Nordeste. E hoje a ideia é justamente tirá-los de circulação para que eles não voltem a reiterar essa prática delictiva e também, através das novas análises que vamos fazer, a partir dos elementos que vamos coletar hoje, chegar a, inclusive ao dono da droga, enfim, eventuais outras pessoas a serem investigadas. A gente está num estado que tem fronteira com outros 2 países, que são grandes produtores de entorpecentes. O Peru, grande produtor de cocaína. A Colômbia, além de produtora de cocaína, também produz uma droga chamada skunk, que é a única produtora, inclusive, dessa droga. Eu sempre fui um grande defensor da integração. A gente pode citar como exemplo, inclusive, a operação que foi deflagrada hoje aqui no estado. Quem fez a apreensão do entorpecente foi a Receita Federal. Eles encaminharam os dados da apreensão para a Polícia Federal. A Polícia Federal instaurou o inquérito policial e passou a investigar quem poderia ter relação com aquela traficância, com aquele envio de entorpecente.
principal modal aqui ainda é o fluvial. O traficante está fazendo um investimento maior na logística do transporte e trazendo uma quantidade maior numa só viagem. Hoje, quando a gente vê uma lancha dessa blindada com diversos armamentos pesados descendo o rio, eu não posso colocar qualquer tipo de policial para fazer esse tipo de abordagem. A gente precisa de uma polícia especializada. E nós temos uma integração com a Polícia Civil, com a Polícia Federal e também a parceria com policiais do Peru e da Colômbia, a gente consegue combater com maior efetividade esse narcotráfico aí, que é a principal preocupação de todos nós aqui da Polícia Militar. O principal desafio hoje que nós enfrentamos realmente é o terreno, né, o teatro de operações, que hoje é a nossa selva amazônica, são os rios, né, Solimões, Rio Amazonas, são as principais rotas que o narcotráfico utiliza. Seja por embalsas, esse entorpecente escondido, lanchas rápidas, seja em barcos regionais, e algo que está sendo cada vez mais forte também aqui são as próprias lanchas rápidas. Com 6 motores de 300 cavalos, foi construída para atravessar áreas isoladas da Amazônia em altíssima velocidade. Com pessoas fortemente armadas, embarcadas, essas lanchas também com blindagem caseira, em que eles vêm com 5, 6 pessoas com fuzis, enfim, armamentos bem pesados para o enfrentamento. 15 anos atrás, nós encontrávamos somente pistolas, espingarda de caça, no máximo ali um revólver, né, acompanhando esses narcotraficantes. Hoje a gente encontra eles utilizando fuzis, encontram eles utilizando lança-granada, utilizam armamento de metralhadora de calibre .30, .50, que são armas de guerra realmente. Fora isso, a quantidade de entorpecente também que está sendo transportada. Dentro do casco da lancha do tráfico, os agentes encontraram cerca de 6,5 toneladas de drogas, a maior apreensão já registrada em uma única operação no Amazonas. Hoje em dia 1 tonelada é normal. Para a gente que se tornou grande é 6 toneladas, 4, 5 toneladas. E quando a gente fala de crime organizado, basicamente é envolvimento com o tráfico internacional de drogas, ou vocês percebem outras atuações em relação a essa rota aqui da região norte? O tráfico de drogas em si, infelizmente, a gente já vem associado a diversos outros crimes, né? A gente não consegue, por exemplo, imaginar o tráfico de drogas hoje, atualmente, num cenário moderno que vive o crime organizado, sem a lavagem de dinheiro. A gente não consegue imaginar o tráfico de drogas sem o próprio crime de organização criminosa, que também é um crime autônomo. Por trás daquele carregamento tem um dono ou tem um chefe da logística que se reporta a algum faccionado, que se reporta a alguma liderança dessa facção, que por sua vez está ligado às vezes a um empresário, que por vezes está fazendo a lavagem do dinheiro do tráfico. A gente não pode simplesmente se contentar com a apreensão de entorpecente ou se contentar com a prisão de só quem está na ponta. A gente criando essa conscientização de que a gente precisa reforçar as forças de segurança, reforçar as nossas fronteiras aqui no norte também, a gente vai estar enforcando, sufocando o crime organizado. Grande parte do entorpecente que está pulverizado em todo o país está entrando pelo nosso estado, ou está entrando pela região norte. Essa droga não está vindo para ficar no Amazonas.